Olá, de volta, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre diagrama de blocos, certo? Como eu falei para vocês, o diagrama de blocos do sistema é a representação gráfica das funções desempenhadas pelos componentes que compõem o sistema, juntamente com o fluxo de sinais dentro do sistema. É uma maneira gráfica de você visualizar um sistema. A gente acabou de ver no vídeo anterior sobre a equação diferencial, que relaciona entrada e saída e descreve o sistema. O diagrama de blocos também. Ele vai ser uma representação gráfica, vai poder descrever o sistema e vai descrever também o fluxo de sinais dentro daquele sistema, tá? O diagrama de blocos, ao contrário da representação matemática, que é a equação diferencial, né, ele fornece uma visão gráfica global do sistema, né, indicando realisticamente a finalidade dos componentes dentro do sistema e como ocorre o fluxo de sinais entre os blocos, tá? Em um diagrama de blocos, todas as variáveis do sistema são ligadas umas às outras por meio de blocos funcionais, tá? O bloco funcional, ele é um símbolo da operação matemática que é aplicada ao sinal de entrada do bloco que produz o sinal de saída, tá? Então, por exemplo, aqui, a função de transferência dos componentes, ela normalmente é incluída no bloco correspondente, certo? Dentro do bloquinho, você vai colocar a função de transferência dele, certo? Os quais estão conectados por setas que indicam a direção do fluxo do sinal. Então, se você tiver um diagrama, um bloquinho assim, certo? Que você tem um bloco, você tem uma entrada que está indicando com a seta entrando, e você tem saída indicando com uma seta saindo, certo? Você equaciona assim, ó, você faz y de s é igual a esse cara vezes esse, tá? Então, a saída y de s é igual a g de s vezes x de s. G de s é a função de transferência daquele bloco, né? Uma função que vem ali da minha equação diferencial que representa a relação justamente entre essa entrada e essa saída. Garante uma descrição desse meu sisteminha aqui, desse meu bloquinho, tá? Então, vai ser sempre assim. A saída vai ser igual à função de transferência vezes a entrada, que é o que ele está representando bem aqui. Certo? Alguns pontos que você precisa entender dentro do seu diagrama de bloco, certo? Dentro do seu diagrama de bloco, você vai ter pontos de soma, tá? Que a gente chama de somador. O ponto de soma, ele é assim, ele é um círculo que tem uma cruz no meio, né? Que indica a operação de soma, tá? O sinal de mais ou de menos aqui na extremidade, ele indica se você vai somar ou se você vai subtrair, certo? E é importante que as quantidades a serem somadas ou subtraídas tenham as mesmas dimensões e mesmas unidades, né? Para que esse cara aqui, ele vai ser esse menos esse, certo? A menos B, que nem ele está indicando aqui pelo ponto somador. A e B precisam ter as mesmas dimensões e a mesma unidade para que eu possa somá-los ou subtraí-los, certo? Se por acaso vier um mais aqui, certo? Se vier A mais e mais, você já sabe que aqui é A mais B, tá? Esse é o ponto de soma. A gente tem também um ponto de ramificação. Ponto de ramificação é um ponto do qual o sinal que vem de um bloco avança simultaneamente em direção a outros blocos ou somadores. Quando ele faz isso aqui, ó, isso aqui é um ponto de ramificação, certo? Quando ele faz isso aqui, ele quer dizer que para cá da seta eu tenho y de s e para cá eu também tenho y de s. Certo? Eu ramifiquei, né, esse sinal. Então, se ele fosse juntar aqui a um outro somador, a um outro bloquinho, eu já sei que é porque eu tô ramificando esse cara aqui, na verdade, é o próprio y de s, tá? Outra coisa que a gente precisa ver, o diagrama de blocos de um sistema de malha fechada, né? Como é que é esse sistema de malha fechada? A figura abaixo traz o exemplo de um diagrama de blocos de um sistema de malha fechada. Ele é assim, ó, tá? Ele tem uma saída, ele tem bem aqui um ponto de ramificação e bem aqui um ponto somador, tá? Ele tem um bloquinho aqui que tem uma função de transferência g de s e essas variáveis. Como é que elas se relacionam, então? A saída, ela é realimentada ao somador, que a gente chama de realimentação, certo? Você pega a saída e leva de novo para a entrada, né? A gente geralmente faz isso porque você quer comparar a entrada. Quando você faz a entrada menos... Porque, olha, quem vai ser o E é S, né? O meu ES, se eu for equacionar, que a gente acabou de ver por conta do ponto somador, ele é o R de S menos o C de S, certo? Ele faz isso justamente para ele comparar, ele faz essa realimentação para comparar a entrada RS com a saída C de S, certo? Então, ok. A saída do bloco também, ela foi realimentada, né? E ela é obtida pela multiplicação da função de transferência e pela entrada do bloco ES, certo? O C de S aqui, ó, eu posso dizer que ele é G de S vezes ES, certo? A gente acabou de ver, né, como é que a gente equaciona aí quando a gente tem um bloquinho. Então, eu posso dizer que C de S é E de S vezes G de S, certo?
E que o E de S é RS menos C de S, certo? Quando a saída é realimentada ao somador para comparação com a entrada, é necessário converter a forma do sinal de saída ao sinal de entrada, né? Para que eu possa fazer R de S menos C de S, eles precisam estar nas mesmas dimensões, mesmas unidades, certo? Por exemplo, em um sistema de controle de temperatura, o sinal de saída normalmente é uma temperatura. Então, a saída seria uma temperatura, né? O sinal da saída tem dimensão de temperatura. Só que para ele comparar com a entrada não é uma temperatura em um sistema de controle de temperatura. A entrada vai ser uma força, uma posição, uma tensão. Então, eu tenho que converter esta saída, que é uma temperatura, para uma força, posição, tensão, para que eu possa fazer essa comparação. E é aí que a gente entra com um novo bloquinho nesse sistema de malha fechada, que é esse meu bloquinho H de S. Esse H de S vai garantir essa conversão, né, para que eu possa comparar a minha saída com a minha entrada, certo? Então, você entra aqui, esse H de S, né? O papel do elemento de realimentação é modificar a saída antes de ser comparada com a entrada. Então, você bota aqui esse elemento de realimentação, que é para modificar a saída para comparar com a entrada, né? Neste exemplo, o sinal de realimentação que é enviado ao somador para comparação com o sinal de entrada é BS igual a HSCS, certo? Ele chamou aqui de BS porque esse carinha vai ser quem? Esse aqui vezes esse aqui. Você segue a reta, você segue a seta, o fluxo da seta, tá? Então, se a seta tá pra cá, esse aqui é a saída, que é, portanto, o H de S vezes a entrada C de S, porque por conta do ponto de ramificação, esse cara aqui é C de S, certo? Vamos equacionar. Ok, esse aqui é um sistema de malha fechada. Como é que eu encontro a função de transferência dele todo, que relaciona a minha entrada e a minha saída de um sistema de malha fechada, né? A gente chama malha fechada porque ele é assim, ele tem essa realimentação, né? Sempre que ele tem essa realimentação, ele tem esse bloquinho fechado, né? Para o sistema mostrado acima, a saída C de S e a entrada R de RS estão relacionadas a seguir. Olha só, vamos lá então. Como é que a gente chega nisso aqui? Como é que a gente garante que isso aqui é verdadeiro, né? O C de S, vamos equacionar tudo que tem aqui. O C de S é igual ao G de S vezes o E de S. Ok. O E de S é igual ao R de S menos o B de S. Ok. Quem é o B de S? O B de S é o H de S vezes C de S. Ok, então tá aqui, né? O C de S, G de S, E de S. E de S, R menos B. E esse E de S é R menos HSCS, porque é o B. Ok, só que eu quero relacionar saída com entrada. Quero deixar todo mundo em função de C de S sobre R de S. Certo? Eu volto pra cá, né? Eu encontrei, vou botar aqui, ó, só pra ficar direitinho. Aqui é o E de S, certo? Agora que eu tenho esse E de S, eu volto ele pra cá, né? Aí eu tenho assim, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui embaixo, né? Eu tenho isso aqui, ó. C de S é igual a G de S que já tava, vezes o E de S, que é RS, menos H de S, C de S, certo? Peguei isso aqui e substituí aqui, cheguei aqui. Aqui, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver aqui embaixo, ó, vai ficar assim, C de S, vamos tentar chegar bem aqui, certo? Vamos substituir, então, vamos multiplicar, né? Eu vou ter G de S que multiplica R de S, ok? Menos G de S que multiplica H de S, C de S, ok? Só passei o G multiplicando todo mundo, tá bom. Todo mundo que é C de S, eu vou passar pro lado de lá e vou deixar todo mundo que é saída, eu passo pro lado de lá da igualdade, todo mundo que é entrada, eu deixo pra cá. Então, como esse carinha tá multiplicando C de S, eu vou passar ele aqui somando, tá? Então, eu vou ter C de S que já tava, mais o que eu passei ali, G de S, H de S, C de S, ok? Sobrou aqui desse lado G de S, R de S, certo? Aqui, gente, vou tirar o C de S em evidência, certo? Porque ele tá em comum aqui. Vou aqui pra cima, tá? Só porque eu tô sem espaço aqui, certo? Tiro o C de S em evidência, ou seja, ele multiplica 1 mais G de S, H de S, certo? E aqui sobra G de S, R de S. Pronto, certo? Se eu passar esse RS dividindo pra cá e passar tudo isso aqui dividindo pra cá, eu tenho exatamente isso aqui. Eu tô relacionando a saída e a entrada. A função de transferência no sistema que a gente acabou de ver no vídeo não é a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada? Então tá aqui, né? Eu tô relacionando a saída C de S com a entrada. Essa daqui, portanto, é a função de transferência
né? É só passa pra cá dividindo e isso aqui passa dividindo. Então fica G de S sobre 1 mais G de S, H de S. É a função de transferência desse carinha como um todo, certo? Eu posso simplificar ele assim, ó. Eu faço um quadradinho, um bloquinho, coloco a função de transferência dele aqui dentro. E boto aqui a entrada, quem é a entrada? R de S. Quem é a saída? C de S. Pronto. Certo? É a função de transferência desse bloquinho como um todo, tá? Então ele diz, olha, a função de transferência que relaciona C de S e RS é chamada função de transferência de malha fechada. Essa função de transferência relaciona a dinâmica do sistema de malha fechada à dinâmica dos elementos do ramo direito e dos elementos de realimentação, tá? A partir da equação acima, se eu quiser encontrar só a saída, basta que eu passe a entrada multiplicando aqui, ó, tá vendo? Passe a entrada multiplicando. Assim, a saída do sistema de malha fechada depende claramente tanto da função de transferência de malha fechada como da entrada. É obviamente que a minha saída ela vai depender da função de transferência e também da entrada, para que eu possa encontrar ela, certo? Ok. A gente pode, então, como é que a gente faz essa representação de diagrama de blocos, tá? Tem alguns passos, né, que a gente pode aí utilizar. Por exemplo, se eu tiver blocos assim, um bloco seguido do outro com uma setinha, a gente diz que eles estão em cascata. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu estou multiplicando um pelo outro, certo? Então, olha, eu posso simplificar esse cara aqui multiplicando, ó. Ele está fazendo aqui do de baixo, né? H1 de S, H2 de S. Então, H1 de S, H2 de S multiplicado. Pronto. E aqui entrada, aqui saída, tá? Se eles estiverem em paralelo, você soma eles, tá? Então, se tiver bloquinhos em paralelo, basta que eu some eles e crie um único bloco. Então, se eu tenho um bloco aqui, H1 de S, H2 de S, eu somo eles dois, ó, e crio um único bloco. Isso aqui tá me representando exatamente isso aqui, tá? Com realimentação, a gente acabou de ver, né? Se eu tiver um bloquinho que tem realimentação e ele tá assim, com dois blocos em paralelo, né? Com realimentação, eu já vi como é que eu posso simplificar, né? Eu posso pegar e fazer aqui, olha, a função de transferência de malha fechada, né? Que é o de cima sobre 1 mais o de cima pelo de baixo, multiplicado pelo de baixo, que a gente acabou de fazer, né? Então, eu resumo isso aqui neste bloquinho. Sempre que tiver realimentação, tá? Você pode substituir por uma função de transferência de malha fechada, certo? Ok, agora como é que a gente representa representação por diagrama de blocos para sistemas LTI descritos por equações diferenciais? Porque olha só, a gente viu que a equação diferencial é uma maneira de você representar o sistema. E o diagrama de blocos também, tá? O que a gente vai ver aqui? Que a gente pode sair de uma equação diferencial e chegar numa representação de diagrama de blocos. E a gente pode também sair de uma descrição de diagrama de blocos para chegar numa descrição por equação diferencial. É a mesma coisa, certo? Elas se relacionam, tá? Então, para a obtenção do diagrama de blocos de um determinado sistema, deve-se inicialmente obter as equações que descrevem cada componente, né? Você vai ter que ter ali a equação daquele sistema, né? Aplica-se a transformada de Laplace, admitindo condições iniciais nulas, tá? Representa-se cada equação pelo bloco correspondente, então junta-se os blocos e obtém o diagrama de blocos. Você vai relacionar a entrada e saída de todo mundo, certo? Você já vai ter a equação diferencial, então a equação diferencial já está relacionando todo mundo. Você passa todo mundo para Laplace e vai tentar criar o diagrama de blocos relacionando as variáveis, certo? E o inverso também, eu posso ter um diagrama de blocos todo em Laplace e equacionar ele para voltar para uma equação diferencial, tá? É isso que a gente vai ver nesses dois exemplos que a gente vai ver aqui na aula, como que a gente faz isso, certo? Aqui também tem um exemplo, mais um exemplo 6, que é para encontrar a equação diferencial que relaciona, ele tem um sisteminha aqui, a gente vai tentar sair desse diagrama de blocos para chegar numa equação diferencial, tá? A gente vai fazer também esse exemplo, tá? E a gente tem também algo que a gente pode fazer com o diagrama de blocos, que é reduzir eles. Você pode pegar um diagrama muito grande, com muitos blocos, muito ponto somador, muita ramificação, e você pensar, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui, que eu tenho muito bloco? O que você vai precisar é que você vai precisar reduzir até você chegar num único bloco que relaciona todas as variáveis. É isso que a gente vai tentar fazer, tá? Então, um diagrama de blocos complexo, que envolve muitas malhas de realimentação, ele pode ser simplificado por meio de uma reorganização por etapas. A simplificação do sistema de blocos por meio de reorganização reduz consideravelmente o trabalho para análise matemática, certo? Deve-se observar, entretanto, que à medida que o diagrama de blocos é simplificado, a função de transferência dos novos blocos ela vai tornando-se mais complexa. Você vai tentando simplificar e os novos bloquinhos que você criou, porque você simplificou, eles vão ter funções de transferência mais complexas, tá? Em virtude da geração de novos polos e novos zeros, certo? Essa reorganização ou redução do diagrama de blocos pode ser realizada através de diversas transformações
que são mostradas na tabela a seguir. A gente tem uma tabelinha aqui de transformações que você pode estar fazendo para reduzir, certo? A gente viu lá que se você tiver um bloco multiplicando pelo outro em cascata, você pode simplesmente criar um bloco que multiplica os dois, né? Você pode deslocar para frente um ponto de soma que está situado atrás de um bloco, porque você precisa deslocar ele para cá para frente, você vai ter isso aqui, certo? Você pode deslocar um ponto de derivação para trás, certo? Esse ponto de derivação que estava na frente do bloco G, você bota ele para trás, então você vai ter isso aqui, certo? Deslocar para frente um ponto de derivação também, certo? Deslocar para trás um ponto de soma também. Você vai fazendo modificações, porque você vai observar que para você tentar resolver, você vai olhar, poxa, eu vou precisar deslocar esse ponto de soma para cá. Você desloca e faz essas adequações, certo? Seguindo a tabela. E o laço de retroalimentação, né? Que é quando você tiver aqui essa retroalimentação com 2 bloquinhos, você faz aqui esse que a gente já conhece, tá, gente? Se for mais, menos, ele é mais, e se for mais, mais, ele é menos, bem aqui, certo? De acordo com a ordem do ponto somador, tá? A gente vai fazer um exemplo na sala que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente reduz esse diagrama de blocos aqui, certo? Aí ele já tá até resolvido aqui, né? Mas eu vou explicar pra vocês em detalhes, certo? Como é que ele vai utilizando aqui as transformações daquela tabela pra ir reduzindo, ó. Ele vai reduzindo, usa outra para reduzir mais, usa outra para reduzir mais, até ele chegar aqui, ó, tá vendo? Essa é a resposta, certo? Observa como a função de transferência vai ficando cada vez mais complicada, ó, cada vez vai aparecendo uma coisa mais complexa, certo? É normal, tá? No final você vai ter aqui uma função de transferência que relaciona todo mundo que estava naquele diagrama de blocos complexo, e aí ela fica sendo um pouco complexa, tá? Mas a gente vai fazer na nossa aula para que vocês... Vou explicar direitinho como é que você faz essa redução, tá bom? E é isso, gente. Isso que é a representação matemática, né, desse modelo, a criação de um modelo matemático desses sistemas através de equação diferencial e diagrama de blocos, utilizando transformada de Laplace, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima.